Olá, moçadinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da aula 31, que se refere à multiplicação de números inteiros. Então, vamos para a nossa correção. Antes disso, vamos lembrar as regrinhas de sinais que nós vamos sempre utilizar para fazer a multiplicação dos números inteiros, né? Os números positivos e os números negativos. Então, aqui, quando os sinais são iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Os sinais são iguais. E quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Então, mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos, não importando a ordem, se é um positivo ou negativo que vem primeiro, tá? Se os sinais são diferentes, negativo. Se os sinais são iguais, positivo. Então, número 1, efetue as multiplicações. Letra A. Primeira coisa que a gente vai observar são os sinais, tá? Então, a gente vai observar aqui. Os sinais aqui são iguais? Ó, mais vezes mais, são iguais. Então, o resultado é positivo. Então, você já vai colocar o resultado positivo, certo? 8 vezes 5, 40. Depois que eu multiplicar o sinal, fizer esse joguinho de sinais ou regra de sinais, aí você faz a multiplicação dos números. Eu posso multiplicar o número primeiro, depois o sinal? Pode, não tem problema. Ou eu posso multiplicar tudo junto, mais 8 vezes mais 5? Ótimo, pode sim, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu estou explicando primeiro multiplicar o sinal para não acontecer o caso de esquecer. Porque muitas vezes a gente faz assim, ó, 8 vezes 5, 40, e coloca lá o resultado 40. E aí? Aqui é mais 40, porque se eu não coloquei o sinal, quer dizer que é mais 40, né? É mais 40? É. Por que que é mais 40? Porque os sinais são iguais, tá? Então, aqui tudo bem, ok. Mas, e na letra C? 8 vezes 5, 40. Perfeito. E aí? Está correto deixar assim? Ah, esqueci de multiplicar o sinal. Ah, professora, mas eu esqueci só o sinal. Aham, só o sinal faz muita diferença. Por exemplo, 40 graus Celsius. Vou pôr aqui, 40 graus Celsius. Tá muito quente, né? Muito quente. E se eu colocar menos 40 graus Celsius? E aí, é a mesma coisa? Não, é diferente, não é? Ah, eu tenho 40 reais. É a mesma coisa de estar devendo 40 reais, né? Então, é diferente você ter 40 reais no banco, como estar devendo 40 reais no banco, são diferentes. Então, aqui, os sinais são que? Diferentes. Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então, eu tenho que colocar o menos aqui. Então, para não esquecer o sinal, eu sugiro multiplicar primeiro o sinal, né? Sinal com o sinal, depois o número com o número, tá? Posso fazer direto? Mais 8 vezes menos 5? Pode, perfeito, não tem problema nenhum. Mas se for fazer separado, eu sugiro fazer primeiro o sinal, para depois o número, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos observar os sinais. São iguais? Não, são diferentes. Sinais diferentes, resultado negativo. Eu não preciso nem observar essa ordem aqui. Eu já venho e coloco negativo. Agora, é só multiplicar o número. 8 vezes 5, 40. Então, olha só. Quando é que o resultado foi positivo? Esses dois aqui, o resultado foram positivos. Quando os sinais são iguais, mais vezes mais. Quando é, e aqui menos vezes menos. Quando é que o resultado deu negativo? Quando os sinais forem diferentes. Menos vezes mais.
ou mais vezes menos, certo? Continuando, letra E. Os sinais são o quê? Diferentes. Então, o resultado é negativo. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 8, 32. E aqui, sinais são o quê? Mais vezes menos. São diferentes. Então, menos. E 9 vezes 3, 27. Então, recapitulando, sinais iguais, sinais iguais, resultado positivo, sinais diferente, resultado negativo, ok? Próximo, exercício de número 2. Calcule os produtos seguindo o exemplo. Então, olha só, o que a gente fez aqui? Eu peguei os dois primeiros termos, tá? Aqui, ó, um termo, dois termos, três termos, tá? Vamos dizer assim, né? Produto, né? Fatores, um fator, dois fatores, três fatores. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou multiplicar os dois, tá tudo multiplicando. Vou repetir o segundo e só após fazer a multiplicação. Então, eu fiz mais vezes menos, menos. 3 vezes 7, 21. Coloquei dentro do parênteses porque eu ainda tenho um outro número aqui para frente para multiplicar, tá? Então, não terminei minha multiplicação, vou continuar. Agora sim, eu fiz menos vezes mais, menos. 21 vezes 2, 42. Então, aqui finalizei, certo? Então, vamos para a próxima. Vou só colocar aqui do ladinho a regrinha. Sinais iguais, mais vezes mais, e menos vezes menos, o resultado vai ser sempre positivo. Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Agora, os sinais diferentes. Mais vezes menos e menos vezes mais. Os sinais diferentes, o resultado vai ser negativo, certo? Então, vou pegar esses dois primeiros aqui para fazer a multiplicação, ó. Sinais são iguais, então o resultado é positivo. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 5 vezes 3, 15. Ou 3 vezes 5, né? O que eu faço agora? Acabou? Não, vou deixar dentro do parênteses e vou abaixar, vou descer, vou conservar o mais 4. Professor, eu posso deixar só o mais 15 aqui e multiplicar mentalmente com 4 e colocar o resultado? Não, tá? Você tem que abaixar ele. Se você quiser fazer mentalmente, aí você faz ele todo, que a gente vai fazer aqui no próximo, certo? Então, agora aqui, ó, vou multiplicar o 15 com 4. Mais vezes mais, sinais são iguais. 15 vezes 4, 4 vezes o 15, vai ficar 60. Pronto, aqui eu vou colocar parênteses? Não, tá? Letra C. Vamos fazer direto? Posso fazer, não tem problema nenhum. O que eu fiz aqui? Primeiro multipliquei o sinal, depois o número, né, dos dois primeiros. Depois que eu multipliquei esse último fator aqui, é o que a gente vai fazer com o sinal primeiro. Aqui nesse caso, é importante que você faça com o sinal primeiro para não esquecer. É simplesmente para não esquecer depois, conforme a gente falou na atividade anterior. Então, vou fazer, ó, mais vezes menos, menos grava na memória, tá? Agora, eu vou fazer, ó, menos vezes menos, mais, tá? Então, ó, sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Agora, é só fazer a multiplicação. 6 vezes 2, 12.
12 vezes 5, 60. Pronto, fiz direto aqui, tá? Não tem problema nenhum, pode fazer assim. Ó, fazendo por expressão numérica, multiplicando aqui os dois. Mais vezes menos, menos. 6 vezes 2, 12. Coloca dentro do parênteses. Vezes abaixo menos 5, tá? Não posso esquecer. Agora, eu vou fazer menos vezes menos, mais 12 vezes 5, 60, ok? Certo? Tá com dúvida? Vai no cantinho, lá no rascunho, no caderno e faça a multiplicação. 12 vezes 5, tá? 2 vezes 5, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. E coloca o resultado. Não vai colocando achei, não, tá bom? Então, fazendo aqui, ó, os dois primeiros, menos vezes menos, mais, sinais são iguais. 7 vezes 8, 56. O que eu vou fazer com esse vezes mais 2? Vou colocar só assim, mais 2? Não, tá? Vou colocar dentro do parênteses. Aqui, eu não coloquei o pontinho de vezes. Tem necessidade? Não, porque se eu não colocar, já indica que esse primeiro parênteses está multiplicando com esse segundo parênteses, tá? Se para indicar outra coisa, adição, subtração ou divisão, eu tenho que colocar o sinal aqui no meio do parênteses. Se não tiver nada, é porque está multiplicando. Agora é só multiplicar 56 vezes 2. Então, 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Então, vai ficar 56 vezes 2, 112. Certo? Tá tudo positivo, então o resultado vai ser positivo, ok? Próximo. Mais 6 vezes menos 4. Mais vezes menos, menos. 6 vezes 4, 24. Coloca dentro do parênteses. Vezes 0. Nesse caso, 0, você pode ou não colocar dentro do parênteses, porque ele não tem sinal, ele é neutro, tá? Menos 24 vezes 0. Ah, professora, mas se o 0 não é positivo nem negativo, como que eu vou saber o resultado? Todo número multiplicado por 0 é 0, não precisa nem fazer a multiplicação. Se você observar a expressão aqui, a multiplicação, todos os 3 fatores estão multiplicando. Se tivesse aqui 10 fatores, todo multiplicando, e se tivesse um 0 como fator, você já colocaria o resultado 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Certinho? Então, até a próxima aula.